iniciando, então, a nossa terceira oficina sobre observação da prática pedagógica na perspectiva de diálogo formativo. Observação de sala de aula, né, antes até, eu não sei se não tem esse slide, mas eu gostaria até de trazer para vocês. A observação de sala de aula é uma metodologia, tá? E ela não é do além, tá? Ela é uma metodologia que foi desenvolvida, tá? Tem um autor, Pedro Reis, que a secretaria, ela traz muito, ela usa muito, né, essa referência bibliográfica de Pedro Reis. Pedro Reis fala da aprendizagem na prática, a prática do adulto, como o adulto aprende na prática, né? Então, por isso que a observação de sala de aula ganhou muita força no estado do Paraná, através da tutoria pedagógica. Então, ela é uma metodologia, tá? Então, é um método que nós temos para planejar, praticar e refletir novamente a prática. Então, nós aprendemos fazendo. Então, eu faço o planejamento, eu desenvolvo a prática, volto, analiso o que foi feito e vou ainda melhorar, vou ajustar. Onde que precisa ser melhorado, onde que precisa ser potencializado? Percebe? Então, é uma metodologia, tá? E ela é pautada em muitos livros, ela é, assim, muito defendida por vários autores, tá? Então, por isso, a secretaria, ela utiliza bastante, aqui de uma forma bem sucinta, tá? Então, nosso objetivo com essa oficina é desenvolver habilidades da observação das práticas pedagógicas para posterior planejamento e realização de diálogo formativo. Alguns combinados, né? E aqui nós vamos fazer uma prática bem rapidinha, tá? Então, ponto de partida, o observar. O observar depende de muita coisa, né? Eu observando com a janela aberta é uma coisa. Alguém vendo eu de janela aberta também é outra coisa. Eu de janela fechada, eu vejo também diferente. E eu que estou aqui desse lado, também te vejo diferente, né? Na posição diferente, janela totalmente aberta, eu vejo também diferente. Automaticamente eu também te vejo diferente. Então, a observação, ela vai depender muito de como eu olho, de como eu enxergo aquela situação, e também, automaticamente, as pessoas nos veem dessa forma, né? E, nesse sentido, a prática janela de Johari. Vocês já ouviram falar da janela de Johari? Janela de Johari, ela é uma... Deixa eu pegar aqui bem certinho a explicação dela, que ela é muito bacana. Ela é uma técnica que ela traz aqui para nós de que maneira que eu me enxergo, que os outros me enxergam, o que é enxergado por mim e pelos outros, e aquilo que ninguém vê, nem eu e nem o outro. Nesse sentido, eu vou fazer essa prática bem rapidinho com vocês, tá? Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Quero que vocês tenham, todo mundo tem uma caneta e um lápis, um papel aí? Todo mundo tem? Tem, Audrey? Beleza. Eu quero que vocês elenquem para mim, elenquem aí, 10 adjetivos de vocês. Quero que vocês tragam assim. Pode ser primeiro exercício é da minha imagem própria, tá? Então, trazer 10 adjetivos. Pontos fortes, fracos, virtudes, defeitos. Pode descrever atributos que podem estar relacionados com atitudes, habilidades comportamentais, emoções. É crucial que sejam sinceros, que você reconheça em você mesmo, tá? Então, elenque lá 10. Não vai ser difícil. 10. Agora, pensando em tudo, comportamento, habilidade, emoções, como que é? Como que é, Elisângela?
Rosângela, ao observar você mesma, o que você vê? Pensando em todos esses aspectos, né? Vai lá, vamos pensando, vamos refletindo, né? Seria, né, os sinceros, são atributos sinceros que vocês mesmos escolhem e que acreditam melhor representá-los. Pensem lá. Quais são esses atributos? Nossa, professora, 10 é bastante. É bastante, né? Quando eu fiz, eu também achei bastante. Mas aí, quando você vai pensando, né, no teu aspecto profissional, no teu aspecto pessoal, nas suas emoções, nas suas qualidades, nos seus defeitos, que você acha que é um defeito. Sei, pensa lá. Agora a gente está fazendo exercício, pensem, é de se auto-observar. Estou me auto-observando, né? E como é difícil, né, Aldrin? 10 é muito, porque é difícil me observar, né? Me enxergar, né? Vai lá, tentem fazer. Nossa, voltei. Sumiu de repente. Mais um minutinho, daí a gente já vai para a próxima. Vamos ver se a gente consegue trazer alguns elementos aqui. A mamãe tá no trabalho, filha. Ah, vem aqui. Dá bom.
Alguém veio me dar boa noite. Disse que já vai dormir. Conseguiram? Ok? Ok. Ótimo. Guardem essa folha. Guardem aí bem secretinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai abrir o chat, tá? E agora, a Elisângela vai, pensando no pouquinho que você conhece do Aldrin, você vai elencar algumas desses adjetivos para o Aldrin. O que você acha do Aldrin? Eu também vou elencar, tá? Apesar que eu não estou fazendo eu não listei a minha, mas eu também vou colocar. Então, vamos fazer assim. Tipo, eu vou falar do Aldrin, eu escrevo Aldrin, e eu vou elencar os adjetivos, eu vou colocar Elisângela, os adjetivos. Vocês só vão trocar entre si, vocês não precisam falar, né, de mim, mas vamos pensar nessa dinâmica para a gente entender um pouquinho, tá? A mesma coisa o Aldrin com a Elisângela, tá? Bom, pensando aí no pouquinho que a gente Coloca tudo na sequência, sim? pode ser na sequência, tudo. Que você pensa aí da Elisângela, e aí a gente já vai dar um próximo passo para a gente pensar ali como que a gente vai ordenar tudo, ok? Então, eu vou começar aqui com o Aldrin. Olhando para o Aldrin. Apesar de não conhecer muito, né, a gente vai colocando nossas percepções. Quantos, professora, coloca? 10 também? O tanto que você quiser, o tanto que você quiser. Falar do outro também não é fácil, né? E também a gente pensa não nos adjetivos que nos desqualifica, né? Apesar que eu coloquei uns aqui só para não ficar tão... Então, só vou falar bem, né? Sim, teve essa atividade, ela foi feita assim, foi bem legal. Cada um colocou uma folha nas costas e a gente ia passando, as pessoas iam escrevendo nas costas da gente, a gente não via. Foi bem legal. Ah, é sobre isso, então, que o Fernando começou a reunião lá, falando... A janela de me deram a palavra. Entendi. Porque na hora eu não entendi do que ele estava falando. Tá. Eu escrevi minhas percepções, algumas delas. E aí eu também, né, escreveram na minha, aí eu falei assim, vou pegar essa folha, eu vou guardar e vou mostrar para minha mãe, porque era só coisa boa. Eu falei, olha, mãe, o que os outros acham de mim? Tá vendo? Eu fiquei feliz. O Fernando falou que ia levar para a mãe dele também. A mãe sempre concorda, né? A mãe desse caso vai concordar. A minha não é assim, não. A minha mãe é a Ariana, ela fala bem a real. Então, para ela, que você tem que mostrar essa listinha que nós fizemos para você. Olha, mãe, o que meus colegas acham de mim? Tá vendo? Olha. Okay, ela adora falar que eu sou determinada e que nada tira meu foco. Isso ela concorda assim de longe. Sim. Eu não sei se eu coloquei aqui comprometida no seu, mas eu também acho isso, não né, comprometida. Acho que eu coloquei no Aldrin também. Então, agora é o seguinte,
vocês têm a lista de vocês, certo? E tem a listinha, que é a Elisângela, Aldrin, no caso, o Aldrin tem a listinha da Elisângela e a minha. Aldrin, você vai olhar na tua lista e olhar na lista que nós fizemos para você, e você vai ver o que bate, tá? O que bate? O que você acha que você é, e nós falamos aqui para você que você é também. E aí, na janela de jorrar, encaixa na janela número 1. É o eu aberto. Tanto eu reconheço, como o outro reconhece. Às vezes, o adjetivo meio que se parece, né, com aquilo que... Às vezes não é igual, mas às vezes é a mesma essência. Tá valendo nesse sentido, tá? Então, quando a gente olha para a minha folha e olho para que o outro colocou, o que bate? O que bate, o que é comum nessas duas listas, vai ficar no eu aberto, tá? Esse no eu aberto. Quando eu reconheço, mas não foi, nenhum dos meus colegas disse aqui, poucos, né? A gente poderia estar num grupo maior, e isso daria uma maior visão, né? Mas o outro desconhece. E aí, desculpa, o outro reconhece e eu não reconheço isso. E aí é eu cego. Eu não vejo isso em mim, mas a Sheila viu que eu sou criativa, né, Elisângela? Mas eu não vi isso. Então é eu cego. É eu que reconheci isso, não você. E para você isso não está claro ainda, mas é porque talvez você não trouxe para a atenção, né? O eu secreto é quando os outros desconhecem, mas eu reconheço. Então significa que não está aberto para os outros, só eu sei. Legal, né? Então, se tem alguma coisa que só você escreveu, claro, aqui nós estamos poucas pessoas, como eu disse, poderia estarmos mais, mas só eu sei, só eu escrevi. Então, é para mim, é o secreto. Ainda eu não consegui, né, mostrar isso para o outro. E o 4 é o eu desconhecido. Nem o outro e nem eu reconheci. Então, resumidamente, nessa janela não vai ter quase nada. Nada, né? Porque nem eu reconheço, nem o outro reconhece. Então, eu falei assim, essa janela acho que vai ficar vazia. Mas é isso, tá? Então, não sei se vocês gostariam de fazer comentários, se vocês conseguiram fazer essa análise, né? O meu eu desconhecido, eu sei. Todo mundo fala que eu sou calma e eu não me sinto assim. Não, mas aí é no 2, é eu cego. É eu cego. É verdade. Eu cego. O desconhecido é o que nem 4 eu ninguém nem conhece. Eu acho você calma, Elisângela. Todo mundo fala. Nossa, como você é calma. Então, aí eu acho que entra ali no que só eu sei, que é a questão de ansiosa. Então, assim, a minha cabeça, ela está sempre a 1000. E talvez eu ficar buscando informação, estudando, lendo e assistindo e vendo, faz com que eu sempre pareça calma. Mas nas relações na escola, todo mundo, ai, como você é calma. Nas relações, nos atendimentos aos meus filhos, na rua, assim, nossa, como você é calma, porque eu tenho 3, né? Então eu saio com os 3, nossa, como você é calma. E eu não me vejo assim. Então, você transparece isso, né? Audrey, algum adjetivo que você gostaria de comentar? Eu coloquei também que eu sou reflexivo, né? E comunicativo. Aí ali o acolhedor eu entendi como afetivo, né? Que eu trabalho com criança de 1º e 5º, então eles me ensinam bastante, assim, né? E aquela questão do abraço deles, então, assim, não dá para fazer lá com o Fundamental 2 e o médio, mas, assim, a gente tem... É legal trabalhar com os pequenos, sabe? Eles dão uma coisa diferente, uma aura diferente dos maiores, né?
E também eu coloquei aqui paciente, né? Que ele seria assim, cadê onde que eu vou ver aqui? Eu secreto? Porque não foi dito. O secreto, Eu né? secreto. Então, assim, eu particularmente, eu quando começa a muita pressão, assim, parece que liga um botãozinho, dá um boot, assim, ele reseta, né? Porque só contando uma história bem breve aqui, quando eu entrei no estado, eu fui dar aula num colégio aqui, do lado aqui de Paranavaí, numa cidade noturno, e assim, nada quem toma, sabe, gente? Mas eu peguei aquilo para mim, levei tão a sério que eu falei assim, nossa, todos os professores desse colégio tomam remédio tarja preta, né? Aí não tinha um que não tomava, não que eu fiz um combinado comigo que eu não ia tomar, sabe? Que eu ia me cuidar, que eu ia ter meu limite, que eu ia, a partir do meu limite, eu não ia me condenar, sabe? Então, a partir daquele combinado lá, que eu olhei assim, os professores, nossa, levemente estressado, um tinha batido no aluno e tal, então eu falei assim, não, isso eu não quero. Aí eu comecei a cuidar mais da minha saúde, né? Eu pratico minha corrida de rua. Então, assim, eu acho que daí, a partir daí, a gente pega esses adjetivos, assim, e a gente se constrói, né, durante essa nossa etapa aqui como professor. Então, paciente, apesar que eu tenho um que eu não gosto, sabe? Sincero. Eu acho que eu sou, às vezes eu pratico o tal do sincericídio, né? Isso eu não gosto disso, sabe? O tal do sincericídio me incomoda, sabe? Então, eu acho que é isso, mas foi esses que eu mesmo, né? Não é o eu cego. Legal, legal. Então, veja, essa atividade, ela pode ser até desenvolvida com alunos, né? No sentido de se perceber como que meus amigos me veem, né? De que maneira que eu vejo os meus amigos, né? E a gente pode trazer por vários outros ângulos de boa convivência, né? De parceria, de trabalho em grupo, de desenvolvimento, de habilidades, enfim, né? A gente pode olhar para vários campos. Né? E aí, alguma perguntinha, né? Como que foi praticar? Como vocês se sentiram, né? Ali, dá para a gente descobrir alguma coisa. Como a Elisângela colocou, calma. A primeira coisa que eu escrevi de você, Elisângela, foi calma. Primeira coisa. E veja, eu te vejo assim. E aí a questão da observação. Eu te vejo assim. Você não é, mas eu te vejo. Tá? Você transparece isso, né? A primeira palavra que eu falei sobre você, Audrey, foi o reflexivo, que eu vejo que em todas as suas condições você traz ali um gancho de reflexão, sabe? Interessante, interessante, assim, você faz uma reflexão profunda mesmo, né? Diga, Elisângela. Eu preciso comentar que o meu marido está aqui do meu lado e ele falou que eu sou perspicaz e eu adorei. Nossa, que legal, olha o feedback. Bacana, Professora, bacana. só um minutinho que minha digníssima esposa chegou, preciso abrir o portão. Um minutinho, tá? Já tô Vai voltando. lá, Audrey, fica tranquilo, né? E aí, né, aqui a gente já trouxe, né, do compartilhamento, né, e aqui uma pergunta de reflexão, né? Como podemos relacionar essa atividade com a nossa ação de acompanhar os professores e pedagogos em estágio probatório, né? A observação é esse ponto cego. A observação é mostrar para o professor aquilo que ele não vê. É o ponto cego, né? É aquele alarme mostrando, olha, tem alguma coisa aqui, você não está vendo, mas está aqui, né? Então, seja pontos positivos ou pontos de melhoria, tanto faz, tanto um como o outro. Então, por isso que na observação a gente tem que se basear em evidências. Lembra daquela formação síncrona que a gente fez, né? Toda a observação ela precisa ser baseada em evidências. E as evidências vai nos trazendo elementos para montar esse feedback que faça sentido, né, para essa pessoa que está recebendo, né? Então,
como que a observação de sala de aula, né, nesse contexto, colabora com o professor, né? Mostrando para ele, olha, tem muita coisa que ele vai ver, que ele vai olhar assim, nossa, você vai citar alguma coisa de pontos positivos e ele vai reconhecer, sim. E é onde eu mostro, eu reconheço, né? É lá no 1, né? Que é o eu aberto. Então, a observação de sala de aula para com os nossos formadores, ele traz esse viés de mostrar para eles tanto aquilo que está aberto, aquilo que está cego, e vai fazer a reflexão com ele, porque daí a gente não vai saber do eu secreto, mas eu tenho certeza que ele vai fazer as reflexões dele, né? Com boas perguntas, com bons questionamentos, a gente vai fazer reflexão com ele, né? E aí, seguindo, né? Você aqui, né? Olha, na questão do feedback, né? Você não recebeu apenas um feedback, mas sim um vasto material a seu respeito. Então, aqui, quando a gente trouxe os adjetivos, né, para refletir, trabalhar seu autoconhecimento, inteligência emocional e se aprimorar cada vez mais. Então, aqui é uma coisa muito rápida, mas para mostrar para vocês a importância da observação e como isso impacta em nós, né? Aqui, simplesmente pelos adjetivos, mas pensando no contexto pedagógico da docência, como que isso vai refletir, né, lá para o nosso cursista, né? Aqui é o seguinte, aqui nós temos uma observação de sala de aula de 15 minutos. Nós não vamos perpassar por ela, por conta do nosso tempo. Mas esse material eu vou estar disponibilizando, e eu gostaria muito que vocês vissem essa observação de sala de aula. É um formador lá na jornada piloto, ele autorizou, então, a estar, né, vendo essa prática pedagógica, nós vimos essa aula, né, essa prática pedagógica de 15 minutos, e a partir dela nós trouxemos elementos, tá? Neste primeiro momento, qual foi a intenção com o grupo, né? Nós trouxemos e falamos, olhem, anotem aquilo que vocês forem percebendo. Vai fazendo anotação. E aí todo mundo pegou, o que nós pegamos? Cada um pegou seu papel e foi anotando. Pontos de atenção, pontos de melhoria, pontos positivos. E aí, abriu o leque. Todo mundo observou uma coisa, certo? Ótimo. E aí, pessoal, o que aconteceu? Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Nós trouxemos a reflexão sobre rubricas, tá? Dentro da observação, nós temos vários critérios, né? Somos baseados em critérios. E as rubricas serão o nosso principal critério de observação, tá? O que é a rubrica, né? Então, a rubrica, ela pode ser definida como um dispositivo, um artefato de meta-avaliação que procura descrever detalhadamente a expectativa do desempenho em relação à tarefa ou ação específica. Uma rubrica, por exemplo, vou pensar aqui na educação física, né? Uma rubrica de salto à distância. O aluno não consegue realizar. 2. O aluno consegue realizar, porém, numa distância não tão... Mas ele consegue realizar. Né? Tá. O 3. Consegue realizar e já consegue avançar, né? Manter uma distância ali, mas não é aquele, né? Mas ele está em progressão. E o nível 4, ele faz um salto perfeito. Rubrica é isso.
Rubrica é você pensar no níveis de proficiência desse estudante, ou do cursista, no caso nosso, né, no cursista, em níveis de como que está sendo a efetividade de tal ação, né? Então, vou fazer aplicar a técnica trabalhe com relógio. Trabalhamos lá na jornada piloto. Trabalhe com relógio. Aplicou, número 1, aplicou a técnica. Aplicou a técnica. 2, aplicou a técnica com uma excelente, com boa participação dos alunos, com a participação, vamos pensar aqui, de 50% dos alunos. 3, aplicou a técnica e teve a participação efetiva de todos os alunos. 4, aplicou a técnica, trabalhe com relógio, conciliada com, de repente, com outra técnica, foi para além, entende? Os alunos participaram, ele conseguiu ir além do planejamento. Então, veja, são níveis de proficiência. Então, quando vocês forem observar seus 15 minutos com seus cursistas, vocês terão em mãos a rubrica. Vocês vão olhar para ela. Ah, mas eu vi que aconteceu tal coisa. Está na rubrica? Não, não está. Você não vai falar dela neste momento no feedback. Teu feedback vai ser baseado na rubrica. Porque observação e feedback é junto, né? É meio misturado, juntinho ali, né? Então, a tua observação é a partir da rubrica e essa devolutiva precisa ser pautada nessa rubrica. Tá? Então, o principal elemento que nos vai nortear todo o trabalho com os formadores será a rubrica, tá? E a avaliação por rubricas é um processo participativo à medida que o sujeito se autoavalia, pode identificar pelo seu nível de conhecimento e habilidades, compreendendo o processo, identificando até onde poderá avançar e se desenvolver. A rubrica não é só vocês que têm acesso. A rubrica é algo que precisa ser encaminhado para o cursista antecipadamente. Porque ele precisa saber o que vocês estão observando nele, naquele momento. Né? Lá na escola, hoje, a pedagoga vai observar, dependendo, né, do que ela planejou com o seu professor, planejamento, metodologia ativa, gestão do tempo. Isso é um critério? Sim, é um critério, mas não é uma rubrica. Olha a diferença. Percebam? Rubrica, ela dá mais objetividade. Quando eu vou para uma observação com um critério um pouco mais aberto, ele vai me dar uma amplitude, ele vai abrir o leque. Pode ser que abra o leque, tá? Então, por isso, gestão do tempo. Mas gestão do tempo em que sentido? Né? Então, é bem importante para quem está observando, gestão do tempo, mas início, fim da aula, durante as atividades, o que na gestão do tempo, entende? Porque senão ele fica também falho. Metodologias ativas em específico, em alguma metodologia específica, ou ela é aberta para todos? Você entende que a gente precisa focar, né? Ter foco na observação. Então, gente, vocês têm a rubrica. Essa rubrica ela vai vir pronta, tá? Ela vai ser estudada, ela é toda planejada, pensando em metodologias, enfim, ela vai vir pronta, e aí vocês vão ver onde que meu cursista se enquadra. Marquei o X aqui. Meu feedback vai ser a partir daqui. Ok? Vamos avançando. Você conhece uma rubrica de observação? Aqui, gente, é a rubrica de observação que nós tínhamos. É aquilo que eu falei agora. Nível 1, aplica a técnica, faça o mapa. Ok? Nível 1, aplicou. Nunca a gente vai ter um 0. Sempre vai ter um 1. Aí depois, parte 2. Nossa, tá tão pequenininho, né? Não tô conseguindo enxergar muito, não. Peraí.
Deixa eu ver aqui no meu outro computador. Aí, nível 2, aplica e articula a técnica, faça um mapa com os objetivos ou metodologias da aula. Ó, já avançou, não só aplicou, ele avançou. Aí, nível 3, aplica. Peraí, ai meu Deus do céu, é difícil, pessoa meio cega, né? Aplica. Professora, esse material estava do Jornada Piloto do ano passado. Isso. Eu abri hoje. Isso mesmo. Ó, então, veja, o nível 4, o nível 5 é o top, né? É o que se espera desenvolver, tá? Então, gente, são níveis de proficiência. Isso é nível de proficiência. Vocês terão isso para cada tema, para cada observação, vocês terão uma rubrica, tá? Então, bem tranquilos, porque vocês terão bastante foco nas observações, tá? E aqui, vamos exercitar a observação de uma prática pedagógica. Aqui é o momento onde a gente observou o professor, tá? Quais as evidências foram observadas? Veja, foi apresentada a rubrica, certo? Porém, nós não falamos para eles que era a partir da rubrica. Então, todo mundo fez anotações daquilo que achava que era pontos positivos e pontos de melhoria. Aí, formadores, como foi realizar essa ação de observação às cegas? Vocês sentiram falta de algum elemento que pudesse lhe trazer mais subsídios para essa prática? Né? E aí, a rubrica da observação, tá? Então, quando a gente vai para uma observação, sem critérios, sem rubrica, o meu olhar vai para muitas coisas, tá? Pode olhar, vai ser para aquela janela que está sem cortina, que está batendo sol no quadro e o aluno não está enxergando, tá? Para aquela porta que está todo mundo abrindo e fazendo barulho, você entende? Às vezes ela foge, não que isso não seja importante, talvez pode ser um critério, o ambiente escolar, porque isso impacta na aprendizagem, mas às vezes, se ele está muito aberto, ele não vai ter a função pedagógica da melhoria da aprendizagem, pode ser que eu seja subjetivo, e para mim, pior ainda, eu ser baseado em inferências, e não em evidências. Precisa ter evidências para ser, né, de fato, uma observação. E aí, aqui nós mostramos o planejamento do professor. Então, veja, vocês têm a rubrica e vocês têm o planejamento do professor. Vocês fizeram, lembra? Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. Aldrin, você vai observar o segundo momento da minha aula. Então, você sabe da rubrica e você sabe o que deve acontecer, porque o professor planejou isso. Então, você já sabe onde que o professor está. Então, aí você já está localizado. Percebe que você tem muitos elementos que te dão subsídio para fazer uma devolutiva de qualidade. Tá? Então, isso precisa estar bem definido, né, lá no planejamento. O professor vai fazer uma gravação e enviar para vocês. Antes de observar, tenha em mãos rubrica, planejamento. São 2 elementos que não podem faltar. Aí vocês vão para a observação. Aí eu vou fazer anotações referente àquela rubrica, tá? Após realizar a observação assígnua da prática pedagógica do professor e tenho acesso ao planejamento da prática, vamos refletir várias evidências que nos possibilitem a preencher a rubrica de observação específica para o tema trabalhado. Então, nesse momento, a gente trouxe os elementos e aí a gente preencheu a rubrica. Então, onde é que o professor estava? Nível 1, 2, 3. Não, aqui não é a avaliação, mas é para situar onde ele está, para eu fazer uma devolutiva. Percebam? Tá? Aqui, né? Então, de que forma
a observação da prática pedagógica pode ser impactada pela falta de conhecimento do planejamento e da rubrica na observação, né, de observação, né? Eu não ter esses dois elementos pode prejudicar todo o processo, né? Em síntese, né? Tanto a observação síncrona como a assíncrona, ambas partem de uma ação de planejamento, que permite ao observador compreender a intencionalidade da ação pedagógica do professor. Então, passa pela rubrica e passa pela intencionalidade da observação. Ficou claro essa parte, gente, desses dois elementos, né? No roteiro, quando vocês receberem o roteiro, isso vai estar bem desenhado para vocês. Quando for passado o roteiro para vocês, vamos pensar, vamos já planejar a ação. No planejar a ação, vocês já vão ter acesso à rubrica. Percebe? E vocês, no momento do encontro formativo, já farão esse planejamento em cima daquela aula que ele já pensou na aula. E agora vamos, não sei qual que vai ser a proposta, vamos pensar numa técnica. E aí, vamos agregar essa técnica nessa prática. Porque daí a gente já começa a entrar um pouquinho, é uma forma do professor abrir a janelinha para a gente conseguir contribuir com ele. Que eu falo assim, eles não vão abrir a porta para nós nesse momento, mas a gente vai abrir na janelinha, outra janelinha, né, para que a gente consiga fazer um trabalho colaborativo e contribuir com esse professor, né, para a melhoria da prática docente, né, através da ação modelar. Né. Alguém gostaria de comentar algo sobre essa parte, que a gente passou um pouquinho rápido, mas em síntese, assim, compreender o que vocês compreenderam, né, dessa parte? Fiquem à vontade. Gente, de cada vez. Bom, como acho que a Elisângela também fez aquele curso da jornada, né? Eu me remete àquilo lá, né? Que nós teve uma aula lá que nós planejamos naquele formato, tá? Então, planejamento. E daí nós estudamos um pouquinho sobre se não me engano, acho que foi mostrado as rubricas, né? Agora não estou lembrado daquele momento. Uhum. Mas assim, observando, professora, parece ser até um pouco natural, assim, né? É que vai ter as suas especificidades, suas particularidades lá na hora que você tiver com os alunos, né? Que eu acho que é isso mais que a gente vai ter que se atentar, né? Essas particularidades, mas a proposta em si, eu acho que ela fica bem clara, né? Ela fica, né? Isso mesmo. E principalmente, vocês que nunca fizeram observação. Porque daí ajuda a direcionar o olhar de vocês. Né? Eu já fiz muita observação, né, na caminhada da tutoria. Né? Então, se fosse me elencar 4 critérios, eu conseguiria ter um olhar. Por quê? Mas por conta da minha prática. Então, quanto menos critérios eu tiver neste momento, melhor. Porque daí eu vou focar meu olhar. Daí aprimorei, agora eu vou para outro. Entende que depois você já vai conciliar vários olhares e você já vai conseguir elencar quem é quem no processo? Mas nesse primeiro momento é importante que a gente tenha um olhar bem focadinho para que a gente traga realmente, contribua dentro daquele campo, contribua para o professor e depois a gente vai ampliando, percebe? A gente vai ampliando o olhar, vai ampliando, chega num ponto que a gente consegue trazer muitos elementos, né? Isso é aprimoramento, né? No Formadores eu utilizei bastante rubrica, né? Porque a gente corrigia as atividades em cima lá das rubricas que estavam já pré-determinadas, mas não era ninguém em movimento, né? Eu via a descrição do que a professora estava falando, o professor estava falando, apresentando, e via ali o planejamento que tinha sido feito, né? O documento que ele tinha criado. Então, o treinário
bati o dedo. O treinar o olhar para focar no que precisa ser visto, eu acho que é um pouco diferente disso, né? Porque, como você falou, pode ser que quando é gravado a gente consegue ver de novo, né? De novo. Mas, mesmo assim, porque de repente eu estou vendo um aluno aprontando alguma coisa ali, atrapalhando a professora, e eu consigo ficar só focada nele, pensando, ai, o que aquele menino está fazendo isso? Não podia estar colaborando, né? Está lá na... Isso. Mas a gente tendo a rubrica na mão, eu acredito que a gente vai aprendendo, vai ficando mais fácil mesmo de focar o olhar, né? Isso. Eu hoje comentei bastante com ela sobre isso, de que no feedback, eu não ia tirar o feedback das minhas análises pessoais, não era isso. Era em cima de uma rubrica que seria apresentado para elas e elas saberiam exatamente aonde eu estaria voltado o olhar para conversar com elas depois, né? Certo, isso mesmo, gente. Então, a intencionalidade aqui é ter realmente um elemento, uma ferramenta que traga transparência, tanto para vocês quanto para o cursista. O que o Aldrin espera de mim? O que a Elisângela espera de mim? O que eu espero do meu cursista? Né? E aí, devagarzinho, a gente vai aprofundando, né? E aí, né, trazendo aqui uma frase, né, o crescimento pessoal e profissional está fora da zona de conforto. Aprenda a apreciar a zona de desconforto, pois é lá que seu futuro é traçado. Eu digo sempre na observação de sala de aula que nenhuma obra é tão boa que não possa ser revisada. E é bem isso, né? Quantas obras de autores maravilhosos ainda são revisados, né? Então, a gente sempre tem algo a melhorar, sempre tem um detalhe que a gente pode aprimorar, né? E a observação de sala de aula é isso, é o nosso aprimoramento como docente, para que cada dia mais os nossos alunos aprendam, né? Então, legal, bacana. Essa foi a nossa oficina aí de observação de sala de aula.